Olá, sejam todos bem-vindos ao quinto episódio da primeira temporada do podcast Leva pra Terapia. Se você é novo por aqui, já clica no sininho, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Hoje nosso tema é depressão, um assunto tão sério que por muitas vezes as pessoas invalidam com discursos e frases como depressão o quê? Isso daí é falta de um tanque de roupa para lavar, não é, Andréia? Isso é muito triste, né, Eduardo, a gente ouvir um tipo de frase como essa, ou você não tem motivos para estar com depressão, Você né? tem tudo, né? Né? Então isso realmente invalida muito as pessoas que estão sofrendo, né? E hoje a depressão, ela é um fenômeno mundial, né? Hoje, a OMS fez um estudo recente onde 350 milhões de pessoas pelo mundo sofrem com depressão. Só no Brasil são 11 milhões, né? Mas aí a gente pensa, são pessoas que já foram diagnosticadas, ou seja, foram procurar ajuda, mas e as que não foram procurar ajuda, né? Segundo a OMS, esse número ainda pode até triplicar, porque pessoas que não procuram ajuda é o que mais tem, né, Eduardo? E assim, as mulheres são mais depressivas do que os homens, Estatisticamente, né? estatisticamente falando, né? Hoje, 14% das mulheres já fazem tratamento para depressão, sendo que os homens apenas 7%. Então, a mulher tá, né, tem o dobro aí de casos. Mas aí a gente pensa, por que será que as mulheres têm mais tendência à depressão? Ou será que porque as mulheres procuram mais ajuda? O que você acha? Eu penso que, na verdade, as mulheres têm uma sensibilidade a mais para procurar ajuda, né? E a carga da mulher ela é diferenciada também, né? Não diminuindo a carga do homem, mas a mulher, ela por muitas vezes tem a maternidade, tem o trabalho, tem a casa, e esse desgaste é natural que leve para uma exaustão, né? E, consequentemente, até para um movimento de depressão. Sim, tem as questões hormonais também, né? Como você falou, na gravidez, no pós-parto, né? Muitas disfunções hormonais ali vão acarretando, talvez, aí umas disfunções cerebrais, né? E é importante que a gente entenda que depressão, ela, quando a gente fala de pessoas depressivas e de pessoas deprimidas, são coisas bem diferentes, né? E ainda se confunde muito isso, né? Quando você usa o termo depressiva, realmente a pessoa está com a doença depressão, porque a depressão é uma doença, né? É uma patologia. E como qualquer doença, tem tratamento. E a pessoa deprimida, ela está, na verdade, com uma tristeza pontual. Então é importante que a gente consiga diferenciar esses dois quadros, né? Até porque a tristeza, ela é importante, né? Hoje nós vivemos aí numa sociedade que parece que tem ali uma positividade tóxica o tempo todo, né? Tá todo mundo feliz o tempo inteiro e isso não é real, né? Todos nós temos os nossos momentos de tristeza e parece que hoje não é legal ficar triste. Ai, mas não fica assim não. Vamos sair para beber, vamos dançar, vamos fazer alguma coisa. E sendo que a tristeza, ela é justamente aquele momento de reflexão, né? Um momento de você reavaliar a tua vida, de você repensar ali a tua rotina, de você repensar os seus caminhos. Então a gente fugir dessa tristeza pontual pode nos levar sim a uma depressão. Sim. Porque a tristeza, ela na verdade é uma vírgula que você vai dar ali na tua vida. Eu tô triste por conta do meu trabalho, eu tô triste por conta do meu relacionamento. Então eu vou parar aqui um pouquinho, vou dar essa vírgula, vou repensar nas minhas escolhas para traçar uma nova rotina, né? Para traçar um novo caminho. Então, muitas vezes as pessoas estão fugindo dessa tristeza, dessa reflexão, e muitas vezes, Eduardo, é porque elas não querem se deparar com a realidade, com a realidade da vida dela, né? Tipo, olha, meu relacionamento não tá bom, o meu trabalho não tá mais me trazendo prazer,
né, uma série de outras coisas que podem estar acontecendo com a vida daquela pessoa. Então, parar, ficar triste para poder encarar aquilo faz com que a pessoa tenha medo, né? Só que você vai colocando tudo aquilo dentro de uma caixa, vai guardando, até que um dia pode ser que aquilo se transforme efetivamente numa Uma depressão. depressão. E assim, a depressão é algo tão invalidado, né, no sentido de ser visto como frescura, ou como a gente estava dizendo no início do podcast, falta do que fazer, que as pessoas elas têm uma resistência à identificação da depressão, né? Porque você tem um caminho, você tem a tristeza, tem a melancolia, você tem dias que você acorda que não estão muito bem, né? Então, assim, quando se identificar uma depressão, né? Quando esse estado de tristeza ele está mais de 2 semanas, já são sinais de que você já não está naquele momento isolado de tristeza, né? Aquilo pode evoluir eventualmente por uma depressão. Então, na verdade, assim, você pode ter ali questões aparentes, né? Motivos aparentes que podem sim te trazer uma depressão, por exemplo, um término de um relacionamento, a perda de uma O ente pessoa que querido. você ama, que você amava, né? Um luto de repente não vivido de uma forma correta, né? Então, assim, você teve ali um luto, mas você não conseguiu vivenciar aquele luto e você, agora eu não posso parar a minha vida. Então, de repente, lá na frente, aquilo pode se transformar numa depressão, né? Então, é importante sim que a gente tenha esse olhar, principalmente a família, né, que está em volta ali da pessoa, amigos, as pessoas que trabalham junto, né, para observar, porque assim, a depressão, ela aponta mudanças de comportamento, né, mudanças de comportamento radicais mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que gostava de andar de bicicleta, por exemplo, de repente ela parou de andar de bicicleta. Uma pessoa que gostava de ir no estádio, assistir o time de futebol que ela gosta, parou de fazer isso. Então, assim, ela vai tirando da vida dela coisas que davam prazer. Então, esses comportamentos precisam ser observados pelas pessoas que estão à volta dela. Sem Por, julgamento, né? Porque as sem, pessoas têm até mania de julgar. E esse acolhimento, estar do lado da pessoa, sem julgar, tentar entender a demanda dela, é um papel muito importante de quem está em volta, né? Dos familiares e amigos. sim, com certeza. Então, assim, começou a ter mudança de comportamento, começou a ficar mais, é, ficar mais quieto. Ali, a pessoa que era muito sociável começou a não querer mais sair tanto. Porque, assim, a depressão, ela tem 3 níveis, né? Tem a depressão leve, a moderada e a grave, né? A depressão leve é o que a gente chama de depressivos funcionais, né? São aquelas pessoas que continuam trabalhando, continuam fazendo os seus afazeres diários ali, mas já estão tendo mudanças pontuais de Processo. comportamento, né? Então, se naquele momento que ainda está leve o processo, você já não começar a tratar, ela pode ir evoluir para uma moderada até para uma grave, né? A depressão grave é rara, tá? Que é aquela depressão que a pessoa fica acamada, né? Não quer tomar banho, não quer comer, não quer fazer nada. Então, essa é um percentual bem baixo, né? O que a gente mais atende em consultório é a leve Sim, e a moderada, moderado. né? Que ainda você consegue tratar ainda até sem medicamento, por enquanto, né? E é importante também nós identificarmos que existe algumas formas de depressão, né? Então você tem, por exemplo, a depressão pós-parto, né? Uma em 7 mulheres tem uma depressão pós-parto. Você tem 10 homens, um a cada 10 homens com a chegada de um filho também pode ter esse quadro depressivo. Você tem as depressões estacionais, que são aquelas depressões de países específicos, que têm rigorosos invernos, né? Com durações longas. Não é o caso do Brasil. Você tem depressão dentro de um contexto de bipolaridade, né? Então, é importante que você, se conhecendo, você identifique
o que está mudando em você e procure ajuda, porque nesse sentido, né, a psicoterapia é extremamente importante, porque você vai ver a falta, vai ver o que tá faltando, o que está acontecendo para eu estar nesse estado, mas também a parte de medicamento, ela é fundamental em alguns momentos, né, não talvez uma depressão que esteja ainda se iniciando, mas quando você percebe que ela está já numa forma moderada para grave, é bom procurar um psiquiatra, né? Porque tem tudo a ver com uma questão cerebral também, a falta de serotonina no cérebro, que te dá aquela sensação de bem-estar, né? Para poder viver, para poder ter ânimo de fazer as coisas, né? Exatamente. E, na verdade, assim, a depressão, ela é uma falta de vontade de viver, um rebaixamento da vontade de viver, né? Se a gente for levar aí ao pé da letra. Então, o Freud, quando ele trouxe a teoria da pulsão de vida e da pulsão de morte, né? Então, a gente pode destacar o seguinte: o ser humano, ele nasceu para viver, né? Então, assim, naturalmente, nós estamos aqui para realizar, né? Nós estamos aqui para a pulsão de vida. É isso que a gente nasceu para isso, né? Faz parte do ser humano. A gente está sempre querendo sobreviver. E quando você tem um caso de depressão, você está num estado onde você não quer sobreviver. Você tanto faz para você se você está vivo ou morto. Então, por isso que esses depressivos funcionais, como eu falei, são os mais perigosos, porque muitas vezes acontecem aí casos de suicídio, onde os familiares não se atentaram, não tinham percebido, né, o sofrimento ali daquela pessoa, porque ela também não falou nada para ninguém, não procurou ajuda, e aí, num belo dia, ela resolve tirar a própria vida, né? Então, hoje, a cada 40 minutos, uma pessoa se suicida, né? Então, é um número bem expressivo, né? Então, o que a gente pode pensar sobre a depressão, né? Eu vi esses dias um professor falando sobre a depressão e ele usou uma analogia do futebol. Eu achei muito interessante, eu resolvi trazer aqui para a gente. Ele diz assim: uma pessoa que está com depressão, ela vai sempre jogar na retranca. Então, ela não vai jogar para ganhar, ela vai sempre se defender, né? Então, o que acontece com a pessoa que está com depressão é justamente isso: ela não quer mais se arriscar, ela não quer mais olhar para fora. Então, a pessoa que está com depressão, ela está sempre pegando essa pulsão de vida e jogando para dentro, Se né? auto-sabotando. Ela se fecha, né, para a vida. E o que acontece com essas pessoas? Elas se tornam muito egocêntricas, né? Elas começam a falar muito de si e principalmente dos seus fracassos, das suas perdas, dos seus lutos, né? Dos seus erros. Então, o depressivo, ele se conecta só ao que foi ruim. E principalmente ao que foi ruim que já passou, né? Então ele vai olhar lá para trás, ai, quando eu era jovem que eu tinha isso, ou eu devia ter feito aquilo e não fiz, né? Então ele tá sempre naquele arrependimento, né? Então assim, que é natural, né? A gente se arrepende de várias coisas que a gente fez, quem nunca, né? Teve erros aí que a gente olha e fala, puxa, se eu tivesse feito assim teria sido melhor. Mas olhar para o presente, né? O que eu posso fazer daqui para frente? E quando a pessoa está com depressão, ela não consegue ter esse olhar para frente. Ela Essa fica perspectiva, né, do futuro. isso, ela está sempre olhando para dentro, né? E uma característica muito peculiar da pessoa depressiva é a culpa, né? Ela se culpa o tempo todo por todas as coisas ruins que aconteceram na vida dela. Isso é um fator assim que nós psicanalistas, quando recebemos pessoas no consultório que começam a falar muito de si e começam a se culpar muito pelas coisas que aconteceram ou que estão acontecendo,
é uma característica de uma pessoa que está entrando num quadro depressivo. E hoje nós temos esse questão da depressão nos adolescentes também, nos jovens, né? Muitos jovens, uma faixa etária de 10 a 19 anos, têm quadros de depressão e a gente percebe que isso é por um sistema muito de comparação também, né? Aquela questão que a gente já trouxe em outros episódios, as redes sociais, né? A forma de todo mundo se demonstrar com uma vida perfeita, que nem sempre isso retrata a realidade da pessoa, mas isso faz com que as pessoas se comparem, né? Então, aquele jovem, você imagina um jovem que não tem a atenção dos pais, porque os pais trabalham muito, ou porque, de repente, não consegue entrar num processo de identificação com esse jovem. A gente tem ocorrências na clínica de muitos jovens que vão para a escola, quando chegam, ficam à tarde, até de madrugada, na frente de jogos, de videogame, de redes sociais, vendo o que o outro faz, o que o outro tem, e por muitas vezes se comparando e trazendo esse sentimento de tristeza, de frustração, de falta de perspectiva com o futuro, né? Porque a gente tem todo um cerco fechado, né? Por exemplo, um jovem hoje que vai procurar emprego, né? As empresas querem o quê? Já querem alguém que tem experiência, porque não tem tempo para poder ensinar, né? Então, eu tenho uma paciente na clínica que ela desmotivou, porque quando ela chegou para fazer uma entrevista, isso foi um relato dela, ela foi tão, né, segundo a própria perspectiva dela, tão maltratada, né? Primeiro que fizeram ela esperar mais de 50, 60 minutos, né? Depois ainda que questionaram o currículo dela, falaram, olha, mas para essa vaga aqui, o mínimo que você tem que ter é isso, e tem que ter um pouco de experiência. E aquilo deixou ela de uma forma tão triste, não relataria como uma depressão, que ela se desmotivou a procurar emprego. Ela falou, não, eu não vou. Para passar por esse tipo de situação, que para ela foi humilhante, vexatória, eu não vou. Mas, assim, situações recorrentes, não só como essa, mas, de repente, como comparação de redes sociais, o que as outras pessoas têm, ou um ambiente familiar, são todos gatilhos para uma depressão, né? E por muitas vezes você tem pessoas, como você disse, né, depressivas no seu círculo de amizade, de trabalho, que você não percebe aparentemente no primeiro momento, porque a pessoa vai lá, ela faz o trabalho dela, né, ela se dá bem com todo mundo, mas no fundo mesmo, ela está cada vez mais se fechando e se arrastando para, na verdade, cumprir com os seus deveres. É importante que quando essa pessoa identifica que aquele momento ele está passando de um quadro de tristeza temporário, que está se arrastando as semanas, que está fazendo com que a pessoa não tenha vontade de sair da cama, ela vai procurar ajuda, né? Ela vai procurar tanto ajuda de um terapeuta para poder entender o porquê, qual que é a falta, o que está acontecendo, quanto em alguns casos até uma ajuda mesmo de um psiquiatra para poder repor substâncias que faltam no cérebro para poder aí se restabelecer. Lembrando que um tratamento de depressão ele não é imediato, né? Tem todo um tempo, tanto a parte dos remédios quanto a parte da terapia, para que a pessoa comece a voltar a resgatar a essência dela, ter uma perspectiva melhor de vida e sair dessa situação, desse quadro, né? E o tratamento, né, como você mesmo colocou, ele é um tratamento que precisa ser feito em diversos campos, né? Às vezes precisa ter um fármaco, é muito necessário a psicoterapia, né? Porque pela linguagem a gente coloca para fora aquilo que a gente sente, a gente se escuta, né? A gente vai ter ali uma escuta acolhedora, isso é importante. E também algumas mudanças de comportamento, né? Quando você está, por exemplo, numa depressão leve ou até uma depressão moderada, muitas vezes algumas mudanças de comportamento que você pode fazer podem ajudar a voltar algumas funcionalidades Uma cerebrais. atividade física, por exemplo, né? Isso, sabe? Então, assim, às vezes até o fato de você tomar um banho de sol ali de manhã,
né? Ah, mas eu não tenho vontade de fazer isso. A gente até entende que muitos casos de depressão, a pessoa não tem vontade nem de sair de casa, né? Então, faça mesmo sem vontade, porque é um passo que você está dando por você. Ah, eu não tenho vontade de dar uma caminhada. Tudo bem, faça mesmo sem vontade, né? Chame o teu, uma amiga, chame o teu esposo, enfim. Vamos comigo dar uma volta no quarteirão. Eu não tô afim de fazer isso, mas eu sei que vai fazer bem para mim. Então, às vezes, a gente precisa dar um passinho, nem que for um passinho pequeno, eu vou até o portão de casa, né? Eu vou tomar um suco ali no restaurante da esquina. Isso já vai fazendo pequenos movimentos que o teu cérebro vai entendendo. Opa, tá tendo ali uma reação, né? Porque é importante a gente entender duas coisas. Uma coisa é a nossa mente, a outra coisa é o nosso cérebro, né? A mente é o que pensa, o cérebro é a máquina que observa tudo aquilo que está acontecendo, né? É onde tem toda a parte bioquímica, neurotransmissor, né? Tudo que acontece nas nossas interações, o nosso cérebro ele faz essa metabolização. Então, por isso que Lacan ele trabalhava muito com a linguagem, né? Então, o falar ele é muito importante, né? Então, quando a gente faz terapia, a gente fala, a gente coloca aquele sentimento que nem sempre a gente sabe o que é, né? Tem pacientes que dizem assim, olha, eu sinto uma tristeza que eu não sei de onde vem, mas eu sinto que é uma tristeza que é lá da alma, né? Ela tá tão profunda que não tem como você dar um nome para ela. Então, é uma tristeza da alma. Então, são esses casos que são muito importantes fazer a terapia. Às vezes a pessoa se sentir acolhida, né? Faz tão bem você não julgar, você olhar nos olhos e falar, olha, tenta fazer alguma coisa, como você disse, um exercício, vamos lá tomar um suco, isso vai te fazer bem, eu tô aqui para o que você precisar, mesmo que a pessoa não queira, mas ela sentir que ao lado dela tem pessoas que estão dispostas a ajudá-la, isso tudo faz a diferença, né? Sim, é importante que tenha um movimento ao redor, né, dessa pessoa, porque não é fácil, né? A pessoa com depressão, ela realmente tem pensamentos crônicos, até de suicídio, né? Isso acaba acontecendo. Então é importante que tenha esses familiares, esses amigos que estejam ali ao lado, porque ela precisa desse acolhimento, né? Ela precisa de pessoas que estejam ali dando esse olhar, olha, a gente está aqui. E nunca diminuir o sentimento da pessoa, porque, sob a tua perspectiva, aquilo pode ser banal. Você fala, nossa, mas a pessoa tem tudo, tem um emprego, tem dinheiro, tem uma família que ama, tem um marido, uma mulher, não deveria estar assim, mas com certeza, para a pessoa, aquilo tem um outro sentido, né? E se ela está com uma angústia, se ela está com uma tristeza, existe uma razão de tudo aquilo, né? Então, ainda que você no teu ponto de vista, acha que a pessoa não tem motivo para estar naquele estado, não invalide, não diminua o sentimento dela, porque é importante para ela e é um assunto muito sério quando a gente trata de depressão, né? É um assunto que tem que ser olhado com a sua particularidade, com sensibilidade. Sim. E como você disse em relação às redes sociais, né? Infelizmente, a comparação ela acaba afetando muito, né? A forma de você se enxergar, né? Então, a tua autoimagem ela começa a ficar prejudicada. E aí a tua autoestima fica baixa. E isso pode ser um gatilho ali para um caso, né? De você ficar deprimida. Ai, eu tô vendo ali todo mundo fazendo coisas, conseguindo coisas e eu ainda não consegui, né? Então, o que eu sempre digo para os meus pacientes é o seguinte: foque no seu processo, né? O teu processo é teu. O outro tem o processo dele. A gente tem mania de olhar sempre para o palco dos outros, mas a gente não olha os bastidores, né? Porque todo mundo tem os seus desafetos, as suas tristezas, os seus dias ruins, né? Mas vamos
em frente, né? Qual é o meu processo? Então, isso também ajuda você a não ficar se comparando, né? Porque o outro tem a estrada dele, você tem a sua, né? Observa como que você está se sentindo. E assim, a depressão, ela não é só a tristeza, né? Tem pessoas que nem aparentam tristeza, mas elas começam a ter comportamentos diferentes. Por exemplo, a compulsão alimentar também é uma nuance de depressão, né? A pessoa que começa a ter disfunções alimentares, ou começa a comer demais, ou começa a comer de menos, né? A, a própria forma de se relacionar, às vezes a pessoa começa a ter relacionamentos muito rápidos, eu não quero me relacionar, eu não quero me prender a ninguém. Isso também pode ser levado ali para uma nuance de depressão, né? Então, assim, são muitas formas de você diagnosticar a depressão, né? Não é só a pessoa que está triste e dentro de um quarto, né? Isso é, como eu falei, um caso mais grave, né? Mas existem outras formas. Às vezes você se pega ali tendo crises de choro. Você fala, nossa, de repente ali à tarde eu me vi com uma vontade imensa de chorar, não sabia o porquê, Angústia. uma angústia, né? Isso também é uma característica que pode ser ali um comecinho de um caso de E depressão. infelizmente a estatística diz, né, que quem já teve um quadro de depressão tem 50% de chances de ter uma reincidência, né? Exatamente. E assim, né, Du? A depressão de uma pessoa é diferente da outra, que é diferente da outra, que é diferente da outra. Por isso que existem tantos medicamentos antidepressivos. Se não, teria um medicamento só. Olha, esse medicamento aqui vai funcionar para todo mundo. Só que não é assim. E por muitas vezes não, mas eu diria que em alguns casos você tem uma depressão refratária, né? Que é uma depressão que, na verdade, o próprio medicamento não faz efeito, né? E aí você Exato. encontra um problema, porque na maioria das vezes você toma um antidepressivo, faz um tratamento a médio e longo prazo e você percebe uma melhora, né? Mas infelizmente, em alguns casos mais graves, tem medicamentos que não fazem efeito na pessoa, que é a chamada depressão refratária. Exatamente. Tem estudos, né, que apontam o seguinte: mudanças de comportamento muitas vezes são mais eficazes do que certos medicamentos, né? Foi feito um estudo, não me lembro agora em qual universidade, eu não sei se foi em Oxford, mas eles pegaram lá um grupo de pessoas, né? Para uns eles deram medicamento, né? Todas estavam com quadro Uma de depressão. depressão, e para outras eles fizeram ali uma série de atividades, né? Exercício, foram fazer aula de pintura, foram fazer outras coisas. E aí no final do estudo, eles perceberam que as pessoas que não tomaram remédio tiveram uma uma mudança de perspectiva, porque depois eles fazem ressonância, uma série de exames, né? Eles perceberam que o cérebro daquelas pessoas que não tomaram medicamento teve uma resposta muito positiva, né? Então, assim, por isso que quando a gente fala, mesmo que você não tenha vontade de fazer algo, faça sem vontade, porque isso vai dar para o teu cérebro aquele Um mecanismo de estímulo. uma reação, eu tô reagindo, e aí a bioquímica começa a funcionar diferente, né? Então, a depressão, ela tem sim um fator genético, mas ela não é o suficiente, né? Então, você não deve pegar o fator genético e falar, não, se minha mãe teve depressão, minha tia teve depressão, eu Eu vou ter também vou ter. depressão. Não, não é assim, né? Você tem ali uma predisposição, mas você pode, pelo seu estilo de vida, pelo seu comportamento, você pode fazer com que aquela predisposição nem venha acontecer, né? Agora, se aconteceu, opa, vamos tratar e vamos também fazer ali mudanças de comportamento. E que fique o alerta, então, para as pessoas que estão vendo esse podcast, para as pessoas que têm algum amigo ou familiar que percebe essa mudança de comportamento, né, essa tristeza, essa angústia que vem sentindo isso, para procurar ajuda. E nunca invalide o sentimento do outro, né? Por favor,
Nunca fale essa frase. Ai, você não tem motivos para ter depressão e vai lavar um tanque de roupa suja, gente. Isso realmente não deve ser falado em nenhuma ocasião, ok? Melhor levar para terapia, né, Andréia? Leva para terapia, com Leva? certeza. Leva para terapia? Leva. Então leva para terapia.